desde sempre que olhamos para as estrelas e nos perguntamos porquê, não é? Bem, hoje vamos embarcar numa viagem, vamos explorar algumas das respostas que as grandes fés do mundo têm encontrado. E atenção, o objetivo aqui não é de todo julgar, mas sim tentar perceber. Perceber esta busca profunda por um sentido que, no fundo, nos une a todos. Isto leva-nos àquela que é, se calhar, a pergunta mais fundamental de todas. Por que é que acreditamos? Esta necessidade de procurar respostas, seja no céu, dentro de nós, no mundo que nos rodeia, é uma constante da experiência humana. É mesmo daqui que vamos partir. Esta imagem capta uma verdade muito, muito profunda. Porque, pensem bem, apesar da imensa variedade de rituais, de deuses, de crenças, esta busca por um significado maior, isso sim é uma das experiências mais universais que existem. É um terreno comum que nos liga a todos, sem exceção. Ok, mas antes de mergulharmos em fezes específicas, acho que é importante pararmos um bocadinho para perceber o que é o fenómeno religioso em si. E talvez ainda mais importante, o que é que acontece quando a fé, em vez de nos unir, se transforma numa barreira. Então, o que é a religião, na sua essência? Bem, é basicamente isto: uma tentativa de criar uma ponte, uma ligação entre o humano e o divino. Isto não é um fenómeno isolado, atenção. É um impulso que encontramos em todas as culturas, em todas as épocas. É uma forma, vá lá, estruturada, de tentar dar algum sentido ao grande mistério que é a existência. Só que esta busca por sentido também tem um lado mais sombrio, e temos de falar sobre isso. Quando a fé se transforma em extremismo, o diálogo morre. Pensem no fanatismo. Ele constrói autênticos muros de intolerância, fecha a porta a qualquer outra forma de ver o mundo. E depois temos o fundamentalismo, que se agarra a uma interpretação literal super inflexível e que recusa qualquer tipo de conversa. Ambos são, sejamos claros, um veneno para a compreensão. Pronto, e com isto em mente, a nossa viagem começa. Primeira paragem, Índia. É o berço do hinduísmo, uma das tradições espirituais mais antigas e, honestamente, mais complexas do planeta. Para muitos, nem é bem uma religião, é mais um modo de vida. E o que vemos aqui é o Om. Este é provavelmente o som mais sagrado do hinduísmo. Mas é muito mais do que um símbolo, sabem? Acredita-se que seja a vibração primordial do universo, a nota cósmica, por assim dizer, da qual toda a criação e todas as orações surgiram. Ok, para perceber o pensamento hindu, temos de nos focar em 4 ideias que estão todas ligadas. Primeiro, o karma. É a lei universal de causa e efeito. Basicamente, cada ação, cada pensamento molda o nosso futuro. Depois temos o dharma, que não é só um dever, é o caminho certo, a ordem moral que se deve seguir para viver em harmonia. E são estas duas forças que governam o samsara, que é o ciclo sem fim de nascimento, morte e reencarnação. E o objetivo final de tudo isto é alcançar o nirvana, ou seja, a libertação deste ciclo e a união com o todo. Historicamente, estes conceitos, o karma e o dharma, acabaram por dar forma a uma estrutura social super rígida. O famoso sistema de castas. A ideia era que a posição de cada um na sociedade, desde os sacerdotes no topo até aos párias, que estavam fora de tudo, era um reflexo das ações de vidas passadas. É uma estrutura que, atenção, já foi oficialmente abolida, mas que ainda hoje deixa marcas muito profundas na sociedade indiana. Bem, deixamos agora a Índia e vamos até à China. Aqui encontramos um sistema de pensamento que, de certa forma, desafia as nossas categorias habituais, o confucionismo, porque está menos focado no divino e muito mais na ética prática. O grande objetivo é criar harmonia, mas harmonia aqui e agora, na vida real. E este símbolo, que toda a gente conhece, o Tai Chi, captura esta ideia na perfeição. Representa o Yin e Yang, aquelas forças opostas, sabem? Escuridão e luz, caos e ordem. A chave aqui não é que uma vença a outra. Nada disso. A chave é o equilíbrio dinâmico entre as duas. É desta dança que nasce a verdadeira harmonia. A lógica do confucionismo é, na verdade, bastante direta. Uma sociedade em harmonia só pode começar com relações humanas em harmonia. A família é vista como uma espécie de Estado em miniatura. Se as relações em casa são justas e respeitosas, o Estado também será. E a guiar tudo isto está o princípio do Zen, que é, no fundo, a benevolência, a empatia, a humanidade que devemos ter uns com os outros. Esta citação de Confúcio resume muito bem o espírito disto tudo. A sabedoria não é uma coisa abstrata lá no céu. Não, é uma ferramenta prática para nos melhorarmos a nós mesmos. É sobre observar o mundo e, a partir daí, ajustar a nossa própria forma de estar e de agir.
Mudamos agora de cenário e viajamos para o Médio Oriente, para as raízes das chamadas fés abraâmicas. E a primeira que vamos explorar é o judaísmo. É uma religião cuja identidade se define por uma aliança, um pacto, se quisermos, único e histórico, entre um povo e um só Deus. Ora bem, no coração do judaísmo está uma crença, que na altura era radical, a de um Deus único. Um Deus que não se revela em mitos fora do tempo, mas que intervém, que age na história humana. E é através desta história que se cria a tal aliança, que faz do povo de Israel uma testemunha dessa revelação para o resto do mundo. E tudo isto enquanto se aguarda a vinda de um Messias que um dia trará a redenção final. E esta fé manifesta-se de uma forma muito concreta, tanto no tempo como no espaço. No tempo, é santificada todas as semanas com o Shabat, o dia sagrado de descanso. No espaço comunitário, temos a sinagoga. E depois há o centro geográfico e espiritual de tudo, o verdadeiro coração da nação, a cidade de Jerusalém. E seguindo este fio abraâmico, chegamos ao islamismo. Olhem que curioso. O próprio nome da fé, Islão, já contém a sua ideia central. Significa submissão e refere-se exatamente a isso. À submissão voluntária à vontade do Deus único, que em árabe é conhecido como Allah. A teologia islâmica está assente em pilares de fé muito claros. Tudo começa, claro, com a crença em Allah e nos seus mensageiros, como os anjos. Essa fé é depois transmitida através dos livros sagrados, sendo o Alcorão a revelação final, a que foi entregue ao último dos profetas, Maomé. A vida, nesta perspectiva, é vista como uma preparação para um julgamento final, onde a vontade de Deus sobre o destino de cada um será absoluta. E tal como vimos no judaísmo, a geografia sagrada é aqui absolutamente fundamental. Meca é o grande centro da peregrinação, Medina é a cidade do profeta, mas, e isto é notável, encontramos outra vez Jerusalém. Aqui é reverenciada como o local onde Maomé terá ascendido ao céu. Isto é um lembrete muito poderoso da ligação profunda e, sejamos honestos, complexa que existe entre estas fés. Ok, depois desta viagem, que foi muito breve, por mundos tão diferentes, aquela pergunta inicial volta. E volta com ainda mais força, não acham? Perante uma diversidade tão grande, como é que podemos construir pontes de entendimento em vez de muros de desconfiança? A resposta, se calhar, não está tanto nas doutrinas em si, mas mais nas nossas atitudes. Um diálogo verdadeiro não acontece por magia. Exige um esforço consciente para compreender, exige um respeito mútuo que seja profundo, exige a humildade para ouvir de verdade e, claro, um sentido de fraternidade que vá além de todas as diferenças. No fundo, a ideia é bastante simples, mas ao mesmo tempo transformadora. Se partimos do princípio que partilhamos uma origem e um destino comuns, então, fundamentalmente, somos todos uma grande família humana. E se virmos as coisas assim, o diálogo deixa de ser uma opção, passa a ser uma necessidade. A fraternidade torna-se a única atitude que faz sentido. E é assim que terminamos, não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta para ficar a ecoar. No mundo com tantos caminhos, tantos trilhos diferentes, o grande desafio da nossa era talvez seja mesmo este. Como é que aprendemos a caminhar juntos, em paz e com respeito uns pelos outros, nesta nossa jornada que, no final de contas, é partilhada?